Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Vamos começar agora mais uma videoaula de língua portuguesa. E agora eu quero pedir para vocês que vocês peguem lá o livro, porque nós vamos acompanhar essa videoaula a partir do livro de vocês. Tudo bem? Então vocês vão agora pausar o vídeo, vão pegar o livro de vocês e vamos abrir na página 212. Tudo bem? Abram lá, 212, e nós vamos fazer alguns apontamentos, trazer algumas informações além dessas que estão no livro, e vocês precisam de lápis, borracha, para fazer anotações aí no próprio livro de vocês, para auxiliar esse entendimento sobre os adjetivos, tudo bem? Então, a aula de hoje, como a tia acabou de falar, é sobre os adjetivos. Então, essa classe gramatical tão importante, tão usada, né? Vamos identificar algumas classificações delas, vamos conseguir identificar também quando nós estamos empregando esse adjetivo na oração. Vamos lá? Prontinhos? Então, vamos lá. Primeiro, para começar aqui, estou com meu livro aberto aqui também. Na página 212, como eu falei para vocês, nós temos aqui a definição, tá? Para compreender bem a função dos adjetivos, leia esta frase. Bom, era a minha terceira estada na ilha. Tudo bem? Estada se refere à permanência. Tudo bem? E, mesmo assim, ao pôr os pés nas pranchas podres do cais, me surpreendi. Vocês repararam que esse podres aqui, ele está em negrito? Então, por que ele está em negrito? Quando eu falei pranchas podres, eu trouxe uma característica para essas pranchas. Pranchas não se refere a um nome, não é um nome, né? Então, nós temos aqui pranchas como substantivo, porque pertence à classe dos nomes, não é isso? E eu tenho aqui uma característica referente a esse substantivo. Então, vamos lá. Primeiro passo. Eu tenho aqui diante de mim um substantivo, tudo bem até aqui? Porque é um nome, né, que se refere a esse local, que seriam as pranchas, é um nomezinho referente a um objeto, no caso de uma prancha. E logo em seguida, eu tenho a palavra podres. Deixa eu anotar aqui, ó, podres. Esse podres, ele está trazendo uma característica para o substantivo, não é isso? Justamente essa é a função do adjetivo. Que função é essa? Ele vai caracterizar um substantivo. Ele traz uma informação de característica, ele atribui ou uma qualidade ou um defeito desse substantivo. Então, ele trouxe essa informação, ó, que as pranchas estavam podres. Até aqui tudo bem? Conseguiram compreender que o adjetivo traz uma característica para esse substantivo? Então, vamos prosseguir. Inclusive, eu vou anotar aqui, para até auxiliá-los aí, aqui embaixo eu vou escrever, ó. Aqui, pronto, agora foi, né? Tenho aqui, ó, substantivo. É só diminuir o tamanho aqui para ficar melhor, tá? Substantivo. E aqui embaixo de podres, eu vou escrever o quê? Adjetivo. Opa! Adjetivo. Vamos aumentar um pouquinho? Ficou mais fácil de vocês verem aí? Pronto. Olha, então eu já identifiquei aqui um substantivo que vocês já sabem, né? Como reconhecer o nome dos seres, o nome de objetos, o nome de tudo que há, e o adjetivo, que trouxe uma característica para a prancha. Agora vejamos aqui embaixo a continuação dessa informação. Ó. Se retirarmos a palavra podres desse trecho, teremos uma nova frase, menos informativa, com menos detalhes, né? Com menos informações. Era a minha terceira estada na ilha, ó, a mesma oração de cima. E mesmo assim,
Ao pôr os pés nas pranchas do cais, me surpreendi. Repararam que aqui eu tenho apenas pranchas e não tenho aqui especificando como estavam essas pranchas? Bom, eu consegui transmitir a mesma informação? Não, eu consegui transmitir uma informação. Agora, como identificar, como caracterizar esse tipo de prancha que eu coloquei os meus pés, eu já não tive aqui nessa segunda oração. Então, me faltou esse detalhe, essa informação, essa característica que é peculiar dos adjetivos. Então, os adjetivos, eles servem justamente para trazer essa característica, para trazer para a gente uma informação sobre esse substantivo, não é isso? Sendo uma qualidade ou um defeito. Tudo bem? Vamos prosseguir? Aqui. Agora, deixa eu só aumentar mais um pouco. Isso. Agora ficamos sem saber como eram realmente as pranchas do cais. Elas poderiam estar podres ou não, molhadas ou não, pintadas ou não. A palavra podre, portanto, nos passa uma informação sobre as pranchas do cais. Por isso, é um adjetivo, como eu bem expliquei para vocês. Bom, aqui eu quero que vocês até coloquem em marca-texto, porque é informação, né? Explicando, uma explicação sobre o adjetivo. É a palavra variável. Por que variável? Porque ela varia, porque ela flexiona. Como assim flexiona, professora? Ela vai ser alterada de acordo com o substantivo. Se o substantivo for feminino, ela também será. Se ele for masculino, ela também flexiona para o masculino. Se estiver no singular, professora, ela também fica no singular. Então, ela vai concordar em gênero e em número. Vocês já aprenderam isso lá na videoaula de substantivos. Flexão de gênero é feminino e masculino. Flexão de número é singular ou plural. Tá certo? Então, os adjetivos também vão flexionar. Tudo bem? De acordo, para concordar com o substantivo. E aqui, nós temos continuando, olha, ele é variável, que se refere ao substantivo, atribuindo-lhe qualidades, defeitos e características. Então, vamos prosseguir. O adjetivo deve ser compreendido como uma palavra ou expressão que traz atributos. Atributo se refere a características, tá bom, gente? Atributos de um substantivo. Assim, saber se uma palavra é adjetivo ou não, é preciso analisar o seu sentido na frase. É isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Não fiquem só aguardando encontrar um adjetivo pelo seu formato. Por exemplo, professora, eu já sei que todas as vezes a palavra podre agora será adjetivo. Não é assim que nós encontramos o adjetivo. É de acordo com o sentido na oração. Será que na oração ele está se relacionando a um substantivo, trazendo uma característica? Se assim for, a função dele é de adjetivo. Agora, essa mesma palavra, se ela não trouxer uma característica, um atributo para esse substantivo, então, talvez ela exerça outra classe gramatical dentro dessa oração. É aí que eu quero chamar a atenção de vocês. Porque até então, vocês desde lá do 3º ano, talvez até do 2º, eu não sei ao certo, vocês já começam a aprender os adjetivos. E aí vocês veem alto, baixo, grande, pequeno, né? Feio, bonito. E aí, são adjetivos, professora? Normalmente sim. Mas agora nós vamos começar a observar dentro da oração qual é o valor que essas palavras vão desempenhar. Se elas realmente vão atribuir uma característica para um substantivo, ok, é a classe gramatical de adjetivo que vai favorecer uma característica para esse substantivo. Agora, se ela não trouxer, não atribuir característica alguma, atributo algum ao substantivo, então essa mesma palavra pode trazer uma outra classe gramatical.
Vamos ver na prática isso? Vamos lá. Quando Joana foi embora, ficamos sabendo dos seus podres. Olha aqui a mesma palavra que nós vimos lá em cima. Não foi isso? Ó, quando Joana foi embora, ficamos sabendo dos seus podres. Esses podres aqui não se referem a algumas coisas ruins sobre ela, né? Seus defeitos, poderia ser uma palavra defeitos aqui, ó. Quando Joana foi embora, ficamos sabendo dos seus defeitos. Ou pode ser até, assim, algum tipo de informação ruins a respeito dela, não é isso? Então, aqui, esse podre, será que ele está atribuindo característica diretamente para um substantivo? O que vocês acham? Quando Joana foi embora, ficamos sabendo dos seus podres. Esses podres está caracterizando diretamente um substantivo? Sim ou não? Pensem aí comigo. Agora vamos prosseguir na informação. Nesse caso, ó, vem a resposta para vocês. A palavra podres não qualifica a Joana. Eu estou falando que a Joana ela é podre? Eu não falei isso. Eu não disse que a Joana é podre. Eu disse que quando ela foi embora, ficaram sabendo de alguns assuntos sobre ela. E esses assuntos eram podres, né? Que se referem às coisas ruins que ela fazia. Bom, como eu falei para vocês, defeitos. Aqui temos até algo mais, ó, vícios, né? Coisas ruins. Assim, ela exerce a função de substantivo. Então, aqui, podres, ele não exerce função de adjetivo. Olha que interessante, não é mesmo? Então, professora, essa mesma palavra que lá em cima caracterizou as pranchas, era lá naquela oração anterior, né? As pranchas eram podres, estavam podres. Lá caracterizou, né, esse tipo de prancha. Aqui, podres não caracterizou Joana e não caracterizou nenhum substantivo na oração. Então, ele veio com uma forma de substantivo, forma de nome. Por quê? Eu poderia ter substituído por outro nome, por exemplo. Ó, ficamos sabendo dos seus vícios, dos seus defeitos. Tudo bem? Deu para entender que aqui não houve uma relação de característica com um substantivo? Não houve, ele não atribuiu essa função de adjetivo. Agora, vamos continuar aqui. Os adjetivos concordam em gênero e número, como eu já falei para vocês, né? E nós temos aqui alguns exemplos. Ó, papel branco. Eu tenho o papel e, portanto, ele é branco, tá? Papéis no plural, brancos no plural. Cozinha no feminino, clara no feminino. Tudo bem? Se fosse, por exemplo, uma palavra masculina, por exemplo, computador, computador, masculino. Eu vou concordar com o adjetivo no masculino. Computador quebrado. Tudo bem? Quebrado no masculino também. Então, eu tenho que sempre estar concordando em gênero e em número. Ficou claro para vocês isso? Muito bem. Agora, nós vamos aqui para a página seguinte, que essa aqui é a página 213. Aqui. Mais exemplos sobre concordância de número e gênero. Ó, estantes altas, plural, plural. Livros bons, os, não são os? Não são masculinos livros? Portanto, bons e não boas. Provas, provas, feminino plural, fáceis. Roupa, clara, ó, feminino singular, cara, feminino singular. Tudo bem até aqui? Vamos prosseguir. Agora, eu vou mostrar para vocês uma parte de adjetivos muito interessantes, que são os adjetivos chamados de pátrio, tá? Adjetivos pátrios. O que seria adjetivo pátrio, professora? Para que serve? Bom, os adjetivos pátrios, eles se referem à origem de alguém ou de algo.
Por exemplo, eles se referem à pátria normalmente de alguém, de onde, qual é a origem de uma pessoa que veio, por exemplo, da China, como exemplo aqui embaixo. Ele é chamado de chinês. Então, o chinês não caracterizou aquela pessoa de origem que veio da China? Sim, portanto, é chamado, é classificado como um adjetivo pátrio, tá? Porque ele determina a origem de uma pessoa ou de alguma coisa. Também, como eu fato aqui do exemplo, olha aqui, telefone da China, que é algo, não é alguém, não é isso? Um objeto, ó. Telefone da China, aquele telefone veio da China. Então aquele telefone, ele é chinês, né? Ele veio da China, de origem chinesa. Aqui nós temos a palavra da China, tá? E aqui embaixo explicando o que é uma locução adjetiva. Vamos passo a passo? Agora primeiro eu vou ensinar para vocês o que é adjetivo pátrio, vou dar exemplos e depois vamos para as locuções. Tudo bem até aqui? Então vamos lá, eu vou para um slidezinho aqui com vocês, só para auxiliar aqui rapidamente, tá? Vou procurar aqui um slide que eu separei para vocês. Aqui, adjetivos pátrios. Vamos lá, deixa eu só aumentar aqui. Adjetivos pátrios. Bom, como eu já expliquei para vocês, eles vão caracterizar pessoas ou coisas de acordo com as suas origens, certo? E eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos, né, desses adjetivos pátrios. Quem nasce no Brasil, brasileiro. Chile, chileno. Na Alemanha, alemão. Austrália, australiano. Bélgica, belga. Bósnia, bósnio. Camarões, camaronês. Coreia do Sul, sul-coreano. Uruguai, uruguaio. Costa Rica, costarriquenho. Costa do Marfim, marfinense. Croácia, croata. Argélia, argelino. Equador, equatoriano. Itália, italiano. Espanha, espanhol. Estados Unidos, norte-americano. França, francês. Gana, ganês. Argentina, argentino. Grécia, grego. Colômbia, colombiano. E Holanda, holandês. Bom, alguns países aqui, né, mostrando a sua origem, os seus adjetivos pátrios, tá? No caso aqui, ó, brasileiro, chileno, alemão, esses são os adjetivos pátrios que caracterizam a origem de quem nasce, né, nesses lugares, nesses países, ou de algum ser, alguma coisa relacionada a esses países. Ok, agora nós temos aqui também alguns outros adjetivos pátrios relacionados que não é apenas relacionado ao país. Eu posso estar relacionado ao país, à cidade, o estado, ok? Então, nós temos aqui, ó, Acre, acreano, tá? Nós temos aqui, antes da nova ortografia, dizia-se acreano, e agora acriano. Alagoas, quem nasce em Alagoas é alagoano. Amazonas, amazonense. Na Bahia, baiano, baiana. Temos Ceará, cearense. Espírito Santo, espírito santense. Temos aqui também, ó, forma registrada nas gramáticas, embora o usual seja capixaba. Goiás, goiano, goiana. Maranhão, maranhense. Mato Grosso, mato-grossense. Aí Mato Grosso do Sul, mato-grossense do Sul. Minas Gerais, mineiro, mineira. Pará, paraense. Paraíba, paraibano, paraibana. Pernambucano, quem nasce em Pernambuco. Piauense, quem nasce em Piauí. Rio de Janeiro, fluminense. Olha que interessante, hein, gente? Rio de Janeiro, anotem aí. Muita gente fica meio confusa em relação a descobrir ou saber, né? Quem nasce, a naturalidade, né, de quem nasce no Rio de Janeiro é fluminense, ok? Rio Grande do Norte, potiguar. Rio Grande do Sul, gaúcho. Rondônia, rondoniano. Santa Catarina, catarinense. São Paulo, paulista. Sergipe, sergipano. Pausem o vídeo, anotem, porque essa informação aqui não está no livro de vocês, ok? Eu trouxe para vocês agora alguns exemplos bem interessantes para nós identificarmos esses adjetivos pátrios. Vamos lá, na prática? Olha, Maria nasceu no estado do Rio de Janeiro, tá? No estado do Rio de Janeiro. Então, Maria, ela é fluminense, porque ela nasceu no estado do Rio. Agora, Maria nasceu na cidade do Rio de Janeiro.
Então, ela é carioca, outro adjetivo pátrio. Ela também nasceu no Brasil, tá? Agora me referei ao país. Então, ela também é brasileira. Portanto, fluminense, né? Referida ao estado. Carioca faz referência à cidade. E brasileira, se referindo ao país na qual ela nasceu. Esses três aqui, gente, que vão caracterizar a origem da Maria, são os adjetivos pátrios. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Muito bem. Vamos prosseguir. Agora eu trouxe para vocês uma outra relação de adjetivos pátrios, sendo que um pouco mais erudita, tá? Elas são um pouco diferentes das outras que acabamos de ver. Por quê? Porque elas se referem a duas nacionalidades diferentes e elas vão formar um adjetivo pátrio composto, tá? Até agora nós vimos lá anteriormente os adjetivos pátrios em uma única forma, de maneira simples. E agora, trazendo uma referência a duas nacionalidades, sendo eles adjetivos no seu formato composto. Olha aqui, ó. Eles vão indicar uma dupla nacionalidade. E eu gostaria de mostrar para vocês porque eles são bem diferentes de todos os outros que nós comumente já vimos. Por exemplo, olha aqui, Consulado Luso-Brasileiro. Aqui eu estou me referindo a duas nacionalidades diferentes. Luso é uma nacionalidade e brasileiro é outra. Cantora ítalo-inglesa. Ítalo é uma nacionalidade e inglesa é outra. Mas, professora, o que seria luso? A qual nacionalidade se refere luso? Né? Que forma é essa? Eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos as chamadas formas reduzidas, tá? São formas que serão usadas, vou frisar, ressaltar para vocês, apenas nos casos em que eu tenho duas nacionalidades sendo mencionadas, tudo bem? Então, eu vou utilizar a primeira, tá? A primeira delas, na sua forma reduzida, a menorzinha na frente e a outra maior posteriormente. Sempre será assim, a menor e depois a maior. Então, vamos lá. O exemplo aqui, relações entre China e Brasil. Eu tenho duas nacionalidades sendo mencionadas, certo? Qual adjetivo pátrio é relacionado à China? Eu poderia pensar, professora, relações entre China e entre chineses e brasileiros. É isso, professora? Quem nasce na China, quem é de origem da China, então ele é chinês. Sim, seria uma forma mais simples. Mas nesse caso, como eu mencionei para vocês, é a forma mais culta, mais erudita, eu vou chamar China de sino, tá? Então, eu tenho aqui relações entre China e Brasil, as relações serão relações sino-brasileiras. China será agora substituída, chinês, né, no caso, ou chineses, por sino, e brasileira continua sendo brasileira mesmo, tá? Da mesma forma, Brasil, brasileiras. Então, relações sino-brasileiras. Tudo bem? Vamos lá para um próximo exemplo. Acordo entre Portugal e Brasil. Duas nacionalidades novamente sendo empregadas aqui. Então, eu tenho um adjetivo pátrio composto, tá? Formada por duas nacionalidades. Então, tá, professora, acordo entre portugueses e brasileiros. Sim, de fato você entendeu. Mas qual a forma erudita de se escrever esse acordo? Acordo luso-brasileiro. Por que luso? Porque eu tenho essa forma aqui reduzida, tá? Por estar referindo-se a duas nacionalidades, formando aí um adjetivo pátrio composto, ela tem uma outra nomenclatura. Ela se chamará agora luso, tudo bem? Então, luso se refere aqui a Portugal, tá? A Portugal, então Portugal aqui vai ser luso e Brasil, brasileiro. Então, o acordo entre Portugal e Brasil é um acordo luso-brasileiro. Eu tenho também reuniões entre França e Itália. Então entre franceses e italianos, certo? Certo, mas da sua forma erudita será reuniões franco-italianas. Franco eu tenho aqui, ó, que se refere à França, tá? Como bem está aqui.
E italianas, como se refere à Itália. Então, normalmente ficou franco-italianas, França e Itália. Essa é a forma mais culta, mais erudita. Aqui, mercado entre Espanha e Portugal. Ah, legal, professora, mercado entre espanhóis e portugueses. Perfeito. E como ficaria, então, na sua forma mais culta, né? Já que eu tenho dois adjetivos pátrios relacionados de duas nacionalidades diferentes, eu preciso empregar dessa forma. Mercado hispano, que se refere à Espanha, português, que se refere a Portugal. Então, a primeira forma, ela vai ser sempre a menor, tá? Utilizar a primeira forma reduzida aqui, ela é a menorzinha, e logo em seguida a sua forma normal, tá? A sua forma que é empregada normalmente aqui nos adjetivos pátrios. Tudo bem? Então, aqui é como se fosse isso. Olha aqui, ó. Africano é quem nasceu na África. Aí, quando vem para sua forma reduzida, fica afro, tá? Mas se não fosse a forma reduzida, professora, se não fosse, quem nasceu na África é o africano, normalmente, não vai mudar nada. Eu só vou utilizar essa forma aqui apenas nos casos em que eu me refiro a duas nacionalidades, China e Brasil, sino brasileiro, Portugal e Brasil, luso brasileiro, França e Itália, franco-italiano, Espanha e Portugal, hispano-português, tá? Aí temos aqui as outras formas, ó. Ítalo, se referindo aos italianos, luso aos portugueses, nipo. Opa, nipo é japonês, gente. Não sei porque tá aqui assim, mas nipo é japonês, tá? Só colocar aqui, nipo, japonês. Nipo, japonês. Vamos voltar aqui. Sino, chinês e teuto, alemão. Essas são as formas mais utilizadas, tá? Só para que vocês tenham esse conhecimento e é importante para vocês entenderem bem numa totalidade sobre esse assunto dos adjetivos pátrios. Ficou claro para vocês? Eu espero que sim, tá, meus amores? Qualquer informação que vocês queiram além, nos exercícios, na prática mesmo, vocês vão conseguir conciliar bem e caso tenham dúvidas, é só acionar a professora que eu estarei aqui à disposição de vocês, ok? Vamos prosseguir então. Vamos lá voltar então? Vamos voltar. Agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre as locuções, tá? Sobre as locuções adjetivas. Vamos voltar para lá. O que serão essas locuções adjetivas? Vou até continuar aqui mesmo, porque eu já vou pegar esse mesmo exemplo aqui. Deixa eu abrir lá o canal para a gente continuar. Vamos lá, prosseguindo aqui, ó. Eu tenho telefone da China. Quando eu falei da China, reparem que eu tenho duas palavras, né? Eu tenho a preposição de mais China aqui. E essas duas palavras, elas são juntinhas, elas têm juntinhas um poder de caracterização. Eles vão caracterizar, nesse caso aqui, ó, a origem do telefone, não é isso? Eles vão transformar, eles vão atribuir uma característica para esse telefone. Esse telefone não é qualquer telefone, é um telefone da China. Então, se eu tenho esse sentido de atribuir característica para um substantivo telefone, então eu estou diante de quê? Uma locução adjetiva. Então, o que é a locução adjetiva? Duas palavras iniciadas por uma preposição, preposição é substantivo, tá? Que tem a função de caracterizar um substantivo. Então, essas duas palavras têm valor de adjetivo, mas ela é chamada de locução adjetiva porque elas são formadas por duas palavras. Normalmente são duas, tá? Mas podem ser mais. Tudo bem? Vamos lá, então, conhecer o grupo delas, né? Algumas delas. E algumas informações muito importantes também. Olha aqui. Nesse exemplo, observe que o grupo da China
tá? Tem a função de adjetivo, pois qualifica aqui o substantivo telefone, tá? Telefone chinês, trouxe uma característica para esse tipo de telefone, constituindo o que chamamos de locução adjetiva. Veja mais alguns exemplos de locuções adjetivas. Gente, vocês viram essas relações aqui? Muito, uma relação enorme no quarto, no quinto ano, né? Em grande parte foi no quarto e no quinto ano de vocês. E agora nós vamos voltar a revê-las. Elas são indispensáveis para o nosso conhecimento em língua portuguesa, tá? São muito úteis para a formação do nosso texto. Então, vamos lá. Carinho de mãe. Repararam que eu tenho aqui de mãe? Opa! De mãe caracteriza esse tipo de carinho. Não é qualquer carinho, é um carinho de mãe. Então, eu tenho duas palavras com uma função de caracterização desse substantivo carinho. Portanto, ela é uma locução adjetiva e não um adjetivo, porque ela é formada por duas palavras iniciadas por uma preposição. Ficou claro para vocês isso? Então, eu tenho duas palavras com valor de adjetivo. Eu tenho uma locução adjetiva. Espera aí, vou voltar aqui um pouquinho, gente. Aqui. Locução adjetiva. Eu vou anotar aqui para vocês, tá? Então, de mãe é uma locução adjetiva. E todas essas locuções que aqui embaixo são relacionadas. Olha, fundamento da escola, raio de sol, remédio sem utilidade, alimento fora do prazo de validade. Reparem que algumas delas, preste atenção nessa informação, algumas delas eu consigo fazer a substituição por um único adjetivo. Por exemplo, quando eu falo carinho de mãe, eu consigo substituir de mãe por uma única palavra, por um único adjetivo. Carinho de mãe, carinho materno. Fácil? Tranquilo. Fardamento da escola. Eu consigo substituir da escola por escolar. Ótimo. Raio de sol. Raio de sol, raio solar. Perfeito. Remédio sem utilidade. Remédio inútil. Ótimo. Agora, vamos encontrar algumas locuções que elas não conseguem ser traduzidas para uma única palavra ou um único adjetivo. Então, gente, eu não posso só pensar assim, todas as vezes que eu consigo relacionar uma locução adjetiva, eu terei um outro adjetivo equivalente? Não, nem sempre, tá? Isso pode acontecer ou não, tudo bem? Eu vou mostrar isso para vocês. Olha aqui, ó. Alimento fora do prazo de validade. Eu tenho outras, tá? Formações de locuções que eu não consigo traduzir para uma única palavra, um único adjetivo. Então, isso não significa que não é uma locução adjetiva. Entenda primeiro, qual a função de um adjetivo? Caracterizar um substantivo. Qual a função de uma locução adjetiva? Caracterizar um substantivo. Se ele traz esse sentido na oração, então ele é uma locução adjetiva, formada por duas palavras ou mais. Aqui nós vimos esse exemplo, olha, fora do prazo de validade. Eu não tenho duas palavras, tenho muito mais que isso e traduz esse mesmo sentido de caracterizar. Estou caracterizando esse alimento, ele está fora do prazo de validade. Tudo bem? Tranquilo? Agora eu vou trazer para vocês também outro slide aqui, mostrando para vocês essa diferença. Aqui, gente, deixa eu aumentar para vocês aqui para facilitar, tá? Aqui. Locuções adjetivas, junção de duas ou mais palavras iniciadas por preposição. Normalmente, tá, gente, são iniciadas por preposição. Olha aqui. Eu tenho de abdômen, abdominal. Eu quero que vocês pausem o vídeo agora e vocês anotem, porque não tem no livro de vocês,
tá? E eu preciso que vocês tenham essa informação aqui, tudo bem? De abdômen, abdominal. De água, aquático. De anjo, angelical. De boca, bucal, oral. De boi, bovino. De cabeça, capital. De cabelo, capilar. De cabra, caprino. De campo, rural. De cão, canino. De cavalo, equino. De chuva, pluvial. Cuidado para não confundir com de rio, tudo bem? De chuva é pluvial, com P, tudo bem? De guerra, bélico. De irmão, fraternal. De lago, lacustre. De lua, lunar. De manhã, matinal. De mês, mensal. De morte, mortal ou letal. De Natal, natalino. De orelha, auricular. De pai, paterno ou paternal. De paixão, passional, né? De porco, suíno. Mas tem mais. Pausem o vídeo de novo e anotem. É muito importante, tudo bem? De cidade, urbano. De coração, cardíaco. De criança, infantil. De dedo, digital. De dia, diário. De espaço, espacial. De estômago, estomacal. De estrela, estrelar. De fábrica, fabril. De ferro, férreo. De galinha, galináceo. De gato, felino. De povo popular. De pulmão, pulmonar. De rim, renal. De rio, fluvial. Olha aqui, ó. Muitos alunos confundem, né, de chuva e de rio, porque se parecem muito. No caso lá de chuva que nós vimos agora há pouco, era plu, com P, tá? De chuva, pluvial. E de rio é flu, tá? Porque o rio flui. Pensa assim, para ver se vocês conseguem fazer essa separação, tá? Entre esses dois nomes que se parecem muito. Então, pluvial, fluvial, tá bom? De rio. E de selva, silvestre. De tarde, vesperal ou vespertino, que é mais conhecido. De terra, terrestre. De umbigo, umbilical. De velho, senil. De vida, vital. De visão, óptico. E de voz, vocal. Bom, são locuções adjetivas por serem formadas por duas palavras, que eu consigo fazer a associação a um único adjetivo, tudo bem? Mas isso não é uma regra. Bom, agora eu coloquei aqui para vocês, agora é sua vez. Eu quero que vocês pausem o vídeo e vocês sozinhos aí coloquem as respostas, que no próximo slide já mostra a resposta para vocês, para a gente poder conferir. Vamos lá? Aqui eu coloquei um exemplo, ó. Amor materno, amor de mãe. Força leonina. Que tipo de força é essa? Força de raios solares. Raio, carne bovina. Carne, carinho paterno. Carinho e estrada férrea. Estrada, vamos ver se acertaram? Então vamos lá. Letra A. Força leonina, força de leão. Raios solares, raio de sol. Carne bovina, carne de boi. Carinho paterno, carinho de pai. Estrada férrea, estrada de ferro, naturalmente. Acertaram aí? Que bom, meus amores. Eu espero ter contribuído, ter auxiliado vocês sobre esse conteúdo muito fácil e também muito importante para que nós venhamos a entender qual é a função gramatical, né, empregado num texto, essas flexões do adjetivo. E até agora nós aprendemos, hoje, tá? Nós aprendemos os adjetivos, a reconhecê-los, e aprendemos que eles podem flexionar, né? Masculino, feminino, singular e plural. Aprendemos os adjetivos pátrios e a formação das locuções adjetivas. Agora, nós depois, na próxima videoaula, eu vou fazer para vocês, mostrando também as flexões em relação ao grau de superioridade, inferioridade, ou seja, ao grau dos adjetivos, que é a nossa próxima videoaula. Não deixem de assistir. Beijão e fiquem com Deus, tá bom?